Nós estamos presenciando um racha histórico dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, dentro da OTAN. O Donald Trump chamou os líderes europeus, membros da OTAN ou não, de fracos. Está se opondo bastante a eles. E no vídeo de hoje eu vou explicar o que está acontecendo e vou explicar também uma pergunta que muitos de vocês me fazem. Por que a OTAN continua tendo interesse nessa guerra? Ela não quer que a Ucrânia ela assine um tratado de paz. Ela não quer nessas condições. E também vou explicar porque o Vladimir Putin ele rechaçou as opiniões de líderes europeus, principalmente o Friedrich Merz, que fala muito, mas oferece pouco. Friedrich Merz que diz que a Rússia está querendo se expandir e voltar aos tempos da União Soviética. Eu vou explicar o porquê que não. E o Putin falou que não mesmo, de fato. Tá bom? Então vamos lá falar sobre isso enquanto eu vou tomando meu cafezinho. E também, um recado rápido, não deixe de me seguir lá no meu canal de cortes. Está saindo um corte quase todos os dias lá, que é o Parabólica Lives, tá bom? Em breve eu vou fazer lives lá, se a gente tiver engajamento legal, orgânico, engajamento bacana, orgânico também, né? Mas gostaria muito que vocês fossem para lá, porque eu tô falando de coisas bem interessantes lá, fica como um complemento aqui do canal. Link aqui no comentário fixado na descrição para vocês. Então, Donald Trump chamou aí os líderes europeus de fracos do ponto de vista político e falou que eles são corretos demais, eles são muito politicamente corretos, né? Ele falou isso nesse momento de racha, porque para entender o cenário aqui, para quem está chegando agora de forma muito rápida, os países membros da OTAN, principalmente europeus, como Friedrich Merz, o Emmanuel Macron e o Keir Starmer, além da Giorgia Meloni, da Itália e tal, além de líderes da União Europeia, além do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, eles não querem um acordo de paz onde a Ucrânia tenha que ceder territórios e a Ucrânia também não possa entrar na OTAN. E tem que reduzir bastante o número de soldados. O seu exército, eles não querem. Então o Donald Trump falou, vocês são fracos, a gente não vai ter acordo de jeito nenhum, porque a Rússia não vai recuar e vocês precisam ceder, vocês precisam aceitar. O Donald Trump, como um membro da OTAN, falou, os Estados Unidos falou, tem que aceitar, são esses 28 pontos de Trump. E ele criticou inclusive o Zelensky, disse que está decepcionado com o Zelensky, porque o Zelensky nem leu os 28 pontos, o Zelensky falou que está lendo, né? Eu já expliquei isso para vocês, os europeus, eles, por mais que eles odeiem o Trump, eu tenho certeza que eles, na hora de dormir, eles ficam xingando o Trump. Só que eles não falam isso abertamente, nem em reunião entre eles, com medo de vazar, né? Porque aí seria um... Mas a gente pode entender que a OTAN está dividida, tá bom? E aí, gente, esse é um ponto. E aí o Donald Trump, inclusive, ele compartilhou na sua rede social, na Truth Social, uma publicação do New York Post falando assim, os europeus impotentes só podem ficar furiosos enquanto Trump acertadamente os exclui do acordo com a Ucrânia. E os europeus, eles falam que eles não pode ter uma mesa de negociação de paz se não tiver Ucrânia e Europa no meio. E o Donald Trump, inclusive, é impressionando. A Europa falou, vocês têm que custear e agora a reconstrução da Ucrânia quando tiver esse acordo de paz, se tiver, tá bom? E aí tem uma outra questão. Aí, assim, agora primeiro eu quero responder isso para vocês. Algumas pessoas têm me perguntado, isso tem aumentado, por que a OTAN ela não aceita, não quer, e o Zelensky ele se agarra nessa ideia de aceitar um acordo de paz que perca aquela parte do território, Donetsk e Luhansk, e também não entre na OTAN. O acordo de paz lá dizia que eles poderiam entrar na União Europeia, a Ucrânia, mas não na OTAN. A OTAN acabou e tem que reduzir o exército. Por que a OTAN não quer? Qual que é o interesse da OTAN em manter essa guerra, se não for na condição que ela quiser, ela quer a Ucrânia na OTAN. Você deve pensar, por quê? Por que eles ganham com isso? Primeiro que a OTAN, quando ela foi criada no sentido de expansionista, de tentar, junto com outros programas que foram criados durante a Guerra Fria, como o Plano Marshall, vários outros programas, mas a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada justamente para expandir território. Expandir é uma questão colonialista. Tá? Então ela foi criada para expandir território durante a Guerra Fria, aumentar a sua zona de interesse, aumentar militarmente, porque se vivia ali uma guerra contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que deu o troco também criando lá o Pacto de Varsóvia também, uma aliança militar socialista, tá bom? Então, só que qual o sentido da OTAN continuar quando a gente tem o final da Guerra Fria em 1991? Qual o sentido?
A questão é que a OTAN continua considerando a Rússia, mesmo que a Rússia não seja mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela continua considerando a Rússia um grande risco para a segurança global. E isso é muito no discurso. Por quê? Vocês já devem ter percebido ao longo de todo esse tempo, muitos de vocês aqui que estão assistindo esse vídeo já devem ter presenciado vários conflitos, várias guerras no mundo. Eu, aos meus 43 anos, nasci ali em 82, que já era considerado o final da Guerra Fria, mas depois disso, a gente já teve várias guerras, a gente está falando de Afeganistão, Iraque, a gente teve Guerra do Golfo, Guerra Irã-Iraque, né, que já ainda era na Guerra Fria. A gente presencia várias guerras, e muitas dessas guerras, na verdade todas, não muitas, elas utilizam uma justificativa, a justificativa do bem, da paz mundial, geralmente é isso, tá? Às vezes tem as questões mais estritas, mas no amplo cenário, a paz mundial, então você é uma ameaça, quando na verdade a maioria não é ameaça. Ameaça global, eu estou falando. E eles estão utilizando isso com a Rússia. A Rússia, ela termina, sai, né, acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o que sobrou de Rússia, aí naquele momento era uma região, um país que estava em colapso, né? A União Soviética entrou em colapso. Mas a Rússia nunca aceitou o crescimento contínuo da OTAN, por mais que tivesse acabado a Guerra Fria. Então a OTAN considera a Rússia, por quê? Porque a Rússia temia que a OTAN fosse se expandir, inclusive, e chegar, e é o que acontece, né? O que eles temem até hoje, que eles chegassem em território russo. Então a Rússia, mesmo se tornando capitalista, nunca ingressou na OTAN, porque sabe que quando se ingressa na OTAN, você está, na verdade, vendendo a sua alma, você está entregando os seus recursos naturais, inclusive. E aí você traz para o hoje, para a atualidade. Os países europeus, principalmente, estamos falando dos europeus, membros da OTAN, estão todos em crise econômica. Todos eles em crise econômica. E vocês já aprenderam, existe a cartilha aqui para a gente entender o imperialismo. O imperialismo europeu, desde o século XIX, ele se cria e se enriquece, os países europeus imperialistas, nunca com a riqueza que eles têm. É sempre com a riqueza do outro. É sempre roubando. O imperialismo se cresce, se cria roubando riqueza dos outros. É na Ásia, na África, na América, na Oceania. Certo? E aí você olha para o cenário hoje, a indústria alemã em decadência, não é à toa que a Alemanha é o país o país europeu que mais investe na Ucrânia, em mísseis, em armas. A Alemanha com uma crise econômica, com uma indústria decadente mesmo. A França também com uma crise pesada. A França é um país mais voltado para o setor agropecuário na Europa, nesse sentido, e perde espaço para outros países, como, por exemplo, para os países do Cone Sul, por exemplo, certo? Então você tem uma Europa que o imperialismo, o mundo, e aí você tem que levar em consideração que o BRICS, em pleno crescimento, aqui a gente tem que fazer essa análise mais ampla para a gente poder focalizar. Em pleno crescimento, traz a países que em tempos de outrora, Guerra Fria, eram só subordinados. Não tinham autonomia nenhuma. Nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político. E por mais que ainda não sejam 100% livres, esses países do BRICS, hoje eles se colocam como uma grande força, menos dependente do que acontece entre os países imperialistas europeus. Então a Europa, os países europeus que antes sugavam dos outros países, hoje eles já não conseguem mais fazer do jeito que eles faziam antes. Então, qual que é a alternativa desses países europeus? A guerra. A alternativa deles é o crescimento das suas forças militares, a continuidade da sua expansão das suas forças militares, para poder adquirir riquezas, recursos, já que o sul global tem se fortalecido e hoje é uma nova realidade. A gente viu discursos aí durante esse ano de 2025 de encontro dos BRICS ou não, de Xi Jinping, de Putin, falando sobre uma nova ordem mundial. O Xi Jinping fez um discurso muito forte falando sobre isso, sobre uma nova ordem mundial. E a OTAN? A OTAN cai. Os países europeus caem, assim como os Estados Unidos da América também. Então, o motivo da OTAN querer uma continuidade dessa guerra
e não querer a paz nas condições que são pré-estabelecidas ali, que a gente sabe, de ter que entregar, a Ucrânia ter que entregar território e não entrar na OTAN. O motivo? A expansão de suas fronteiras. É a expansão porque nada diferente do que a Europa sempre fez. Expandir fronteiras e roubar do outro para poder enriquecer, ainda mais num momento de crise como agora. Mas o que a Ucrânia tem? A Ucrânia, além de estar perto da Rússia, que é o país que mais tem reservas, né, de gás natural. A Ucrânia também tem gás natural, a Ucrânia também tem petróleo, gás natural em abundância, petróleo, minerais críticos e tem terras raras. Ah, mas a OTAN, por isso que há interesse da Ucrânia em entrar na União Europeia. A União Europeia quer a Ucrânia e também quer, porque aí você teria uma zona de livre comércio, e também na OTAN, porque aí você expande militarmente e fala assim, isso aqui é meu, ninguém pode tocar. Então existe um fator econômico imperialista. A OTAN, ela é uma organização colonialista, imperialista. Nunca deixou de ser e não vai deixar de ser agora. Então por que a OTAN quer a continuidade da guerra e não quer entregar recursos, não quer entregar território e quer que a Ucrânia entre na OTAN? Justamente por conta de seu passado, presente e futuro de concepção imperialista. Compreenderam? Tá aí a explicação para vocês. Mas aí, o Friedrich Merz, deixa eu tomar um café aqui, peraí, porque senão eu não respiro, né? Ontem, acusou a Rússia de ser, do Vladimir Putin ser um centralizador e de querer retornar à União Soviética e conquistar a Europa. Ele está acusando o Vladimir Putin de fazer o que a OTAN faz, que é tentar conquistar território para a sua riqueza, para o seu próprio interesse econômico, para o seu bel prazer. Aí o Putin rechaçou. E eu vou explicar aqui para vocês. Pós-1991, o Putin falou, a gente não quer voltar a ser igual à União Soviética. Por quê? Porque o Putin... A Rússia hoje é capitalista, mas é centralizada politicamente pelo Putin, né? Você pode discutir isso sim. E ela é extremamente capitalista. Hoje, os grandes magnatas russos, que são ligados ao Putin, eles nunca iam permitir ou não iam querer a entrega de seus meios de produção, certo? A socialização de seus meios de produção. Pós-1991, para vocês entenderem, as grandes empresas soviéticas, estatais, muitas delas empresas de armas, elas foram todas privatizadas, muitas delas já estavam sucateadas, era o fim da União Soviética, já com falta de recurso, e aí você já tinha nos anos 80, dentro do próprio Partido Comunista, né, na União Soviética, uma ala liberal que lutava para que tudo isso acabasse, essa ala liberal que inclusive você tinha lá como grandes lideranças o Boris Yeltsin. E aí o que vai acontecer? Pós-1991, grande parte dessas empresas são privatizadas por grandes magnatas russos que viviam, ex-soviéticos, né? Tanto na União Soviética, mas quanto também em outros países, como por exemplo na Ucrânia, você tem exemplos disso, que compraram grandes empresas, antigas estatais russas. Eles tinham capitais alocados fora. Nesse momento que a gente está falando de final da União Soviética, que você começa a ter, inclusive, uma ala liberal forte dentro do que no fim acabou fazendo a dissolução da União Soviética, que tinham muita riqueza, tinham muito dinheiro, muito investimento fora, eles compram essas empresas estatais. E aí o Vladimir Putin, quando ele chega ao poder como presidente no ano de 2000, muitos desses magnatas se opõem ao Vladimir Putin. E o Vladimir Putin é acusado de perseguir muitos desses magnatas. No entanto, outros continuam ali com o Vladimir Putin, centralizando o poder com ele e adquirindo riquezas, recursos. Então a gente tem uma relação de um Estado que favorece a iniciativa privada. A Rússia hoje, ela é um país muito capitalista, mas um capitalismo inclusive centralizador, que favorece os grandes magnatas russos. Então como é que você vai voltar para os tempos da União Soviética, para os tempos áureos, vamos pensar ali anos 60, 70 da União Soviética, com esses magnatas que têm o poder, que estão aliados ao Vladimir Putin? Compreenderam? Então não tem como. Então assim, uma coisa é certa,
Quando um membro da OTAN fala então que a Rússia quer voltar aos tempos da União Soviética, é de novo, e aqui, reparem, eu não estou defendendo o Putin. Mas olha só, mas o Putin está longe de ser socialista, está longe de querer voltar para a União Soviética. Hoje, por conta dessa centralização de poder e desses magnatas, a Rússia hoje, ela se assemelha, não dá para ficar fazendo super comparações, mas ela se assemelha muito mais ao tempo do czarismo do que da União Soviética. O czarismo que perseguiu opositores, mas que só valorizava as grandes oligarquias, as pessoas ricas. Certo? Então você, por exemplo, você não tinha nada para a classe trabalhadora. Ah, mas na Rússia você tem muita pobreza na Rússia. Hoje, em detrimento dos grandes magnatas, que eles são muito... Se vocês pesquisarem qualquer perfil, qualquer questão de russos, você vai ver que a riqueza na Rússia parece dorama, sabe? Eu faço até uma comparação aqui, o vídeo está ficando mais longo, mas eu gosto de falar desse assunto, eu acho que é um bate-papo legal aqui com vocês. Sabe um dorama, se você é dorameiro que nem eu, você vai perceber que quando você tem lá, geralmente no dorama, você tem lá um clichêzão, que é uma família rica, uma empresa, um conglomerado, e a Rússia é dos conglomerados, mas um dorama na Coreia do Sul, por exemplo. A pessoa rica no dorama, na Coreia do Sul, lá quando a gente vê, ela não é rica. Ela é podre de rica. Ela tem, tipo assim, um escritório de advocacia que o prédio, ele domina assim, o centro inteiro da capital Seul. Já perceberam isso? É quase isso que a gente vê na Rússia. Os ricos, se você for olhar perfis, os ricos na Rússia, eles são magnatas, os grandes ricos. Então você tem uma desigualdade muito grande na Rússia. E eles são ali, muito próximos ali do Estado, fazem conchavos com o Estado. Então como é que esses grandes ricos, eles iam querer a socialização dos seus meios de produção? Então está muito longe disso. Então o que a OTAN faz? A OTAN utiliza do discurso para poder fazer o quê? A justificativa, porque o imperialismo sempre fez isso, é eugenia, darwinismo social, vou trazer aqui a civilização para vocês. Os Estados Unidos também, não está fora disso não. Sempre utiliza desse discurso para falar, tá vendo? A culpa é deles, a gente precisa avançar, precisa atacar. Compreenderam? É essa análise que a gente precisa fazer, uma análise mais geral. Compreenderam? Só que a OTAN está em crise. Está em crise por quê? Porque os Estados Unidos percebeu, quem diria, hein? Percebeu que não vai para frente. Que se a Rússia quiser dizimar a Europa num ataque, na situação atual da Europa, a Rússia consegue. Não estou falando que isso vai acontecer, porque eu acho que não. Mas a Rússia consegue. Se ela consegue, os Estados Unidos falou assim, a gente está brincando com fogo. Então os Estados Unidos esses dias fez lá um documento falando que a Rússia não é uma ameaça mundial. O Donald Trump vai lá visitar o Xi Jinping. Consideram ainda rivais. Não é amigo do Xi Jinping nem do Putin. Não confundam as coisas. Mas está compreendendo que não vai dar certo essa que se a Ucrânia não entregar, abdicar de suas reivindicações ali, que ela está fazendo, essa guerra não vai chegar ao fim e a Europa vai se dar muito mal. A Europa está em decadência econômica, tá? Do ponto de vista político e econômico. Tá bom? Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês. Lembrando, nosso cafezinho, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu queria muito falar desse assunto com vocês. Lembrando aqui que o nosso cafezinho Vero tá aí na descrição para vocês, café por assinatura, café muito gostoso, café suave. E agora eu vou para a edição desse vídeo aqui, tomando meu cafezinho Vero, e aí link na descrição com cupom de desconto para você que quiser assinar o Café Vero. Café Dialético é o nosso cupom de desconto, tudo junto em maiúsculo. Você não vai se arrepender, é um café bem diferente desses tradicionais. Todo mundo que compra o Café Vero depois me dá um feedback aqui falando, fala que tá gostando pra caramba. É bem diferente mesmo. Como todo brasileiro, né? Eu ia falar como mineiro, mas ia ficar muito bairrismo. Mas como brasileiro, amante de café, Brasil ama café, a gente tem propriedade para falar sobre isso, né? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Dá uma curtida e vai lá no canal de lives, hein? Parabólica Lives. Beijo, gente.